Campina Grande, quinta-feira, hoje 1º de fevereiro. Estamos juntos mais uma vez, dando prosseguimento à nossa programação nesse dia do agente fiscal, nesse dia do Dia Nacional do Gráfico. Você que está conosco, continue com seu coração aberto para ouvir outra vez o pastor Levi Porto de Moraes, trazendo a continuidade desta palavra que ouvimos ontem. Portanto, continue conosco, porque certamente Deus vai continuar a abençoar e falar ao seu coração através da palavra. E ao término deste programa, você ouvirá ainda outra vez o cantor e pastor Luiz de Carvalho. Mas sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Levi Porto de Moraes. Nos aguarde. Quando na realidade, quando nós falamos de revelação, iluminação e inspiração, nós precisamos compreender muito bem cada uma destas coisas, porque a revelação é Deus se deixando conhecer através de homens que foram inspirados e através da iluminação, que é a compreensão dessa revelação. Então nós precisamos compreender, irmãos, que a vivência e a permanência na palavra, ela tem que vir precedida de uma iluminação, que é a compreensão da revelação. O evangelho que está sendo pregado aí fora no mundo, e que se chama de evangelho de Cristo, ele não tem nenhuma dessas coisas. Ele nem tem revelação, nem tem inspiração, muito menos iluminação, que é a compreensão da revelação. Então ele começa a se misturar, a haver uma mistura. Ontem à tarde, eu estava com um pedreiro em casa fazendo os serviços, e a gente quase não assiste mais TV lá em casa, é mais YouTube. Eu assisto muita coisa do pessoal em fazendas, em sítios, em motorhome, andando, vendo a vida daquele pessoal que anda em motorhome. Eu assisto muito essas coisas, não tem muito que mais se assistir na TV não, não tem muito mais. Mas minha filhinha estava assistindo na sala e tirou um cochilozinho no sofá, e é interessante. A única pessoa lá em casa que gosta do sofá e dormir no sofá igual a mim é Lívia. Natan não gosta, mas Lívia dorme no sofá igual eu durmo no sofá. Se eu for para a cama durante o dia eu não durmo, mas Lívia vai lá e dorme no sofá igual, porque é minha filha, porque parece comigo. Aí eu liguei e estava passando aquele programa do Caldeirão, e eu vi quando chamou um cantor chamado Regis Danese, que tem um hino muito bonito que diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, né? E ele entrou e eu comecei a observar, porque eu queria propositadamente observar aquilo ali e fazer um paralelismo dentro daquela situação que estava ocorrendo naquele programa, do que João diz aqui na sua palavra. Presta atenção. Aí ele começou: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, soprar e olhar para ti, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti. E a gente louva, e esse hino é muito lindo. Só que tem um detalhe. As pessoas que estavam ali, muitas delas não conhecem Jesus, mas elas estavam cantando, pastor. Sim, você agora acabou de dizer, elas estavam cantando. Ali existia a expressão de uma palavra com melodia, mas não expressava a vivência do que aquelas pessoas, muitas delas, estavam cantando. Como o senhor pode julgar? Eu não preciso julgar. O cenário em si já demonstra que muitas pessoas ali que não conhecem Jesus não sabem nem quem é Zaqueu. Nunca tiveram Jesus entrando na sua casa, na sua vida, mas eles estão declarando. E quem dera que Deus faça com que a palavra que estava ali sendo cantada seja uma palavra pregada e que ela venha e permaneça na vida daquelas pessoas. Quem dera que isso ocorra. Mas a verdade é que nós sabemos que está se misturando as coisas de uma forma assustadora. Olha, quer ver uma coisa? Eu vou voltar só 2 décadas. Estou com 51. Eu vou voltar 2 décadas. Eu vou ficar com 31 agora, na minha mente. Volte aí. Quem tem mais de 30, volte aí um pouquinho. Não me responda. Eu quero só que você me diga no seu coração e você responda. A mesma reverência que se existia em relação à palavra de Deus, e na casa de Deus,
e no templo do Senhor, há 20 anos aqui atrás, está em mesmo grau que se encontra hoje dentro das igrejas? As pessoas têm a mesma reverência? Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, é muito conhecido da igreja, que diz assim: guarda o teu pé quando tu entrares na casa do Senhor teu Deus. O que é guardar o pé? É ter cuidado onde você está pisando. Quando Moisés chegou lá, ele disse: olha, Moisés, vem aqui, tira os aparcas, porque o lugar onde você está pisando é terra santa, o local é santo. Ah, pastor, mas as paredes são só paredes, é verdade, mas quem está aqui nesta manhã é maior do que o templo. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está aqui nessa manhã é aquele que merece ser adorado. Este ajuntamento de pessoas que se encontra aqui nesta manhã não vieram aqui olhar para paredes, para púlpito, para o pastor Levi pregar, ou para alguém simplesmente louvar. Não, nós viemos aqui porque nós entendemos que existe duas formas de adoração: a individual e a coletiva. E quando eu olho para o individual, eu entendo que aquilo que Paulo disse: vocês são templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, você tem outorgado por Deus o direito e a licença assinada para você, sozinho, ser templo e adorar o Senhor. Porém, quando nós estamos em comunidade e subimos à igreja, ao templo de Deus, nós entendemos que esta reunião aqui é santa, porque é uma junção de santos, remidos, lavados, separados, de pessoas que compreendem a palavra de Deus e têm vivência nela. É isso que nós entendemos. Logo, entretanto, não venha me dizer, e se eu estiver errado, deixe-me errar até o fim da minha vida, que aqui não está a presença de Deus e que não é um local santo. Porque onde Deus está, ali há santidade. Se aqui não é um local onde expressa santidade, então Deus não está nesse lugar. Por isso, entendendo, é que ele disse assim: guarda o teu pé. Presta atenção. Ninguém é obrigado a subir ao templo, mas se eu subo, eu tenho que ter um entendimento de que eu subi para adorar. Eu tenho que ter um entendimento de que eu preciso, na casa de Deus, no templo de Deus, mais do que nunca, expressar o que eu vivo lá fora, eu trago para aqui. Tiago, no capítulo 4, o versículo 4, coloquei o texto aqui, mas eu quero citar para os irmãos. Diz assim: que quem é amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Outro apóstolo disse assim: olha, filhinhos, eu sei que vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Eu sei disso. Mas Tiago diz: mas se alguém é amigo do mundo, está constituído, está outorgado, está assinado, ele é inimigo de Deus. A minha falta de permanência na palavra, a falta da minha conexão com Deus, através da palavra e dos seus ensinamentos, constitui em mim alguém que não é amigo de Deus. E eu não estou falando apenas de momentos. Eu sei que somos pecadores. Eu sei que nós erramos. E Deus o sabe melhor do que a minha pessoa, porque Ele é Deus. Concorda comigo? Porém, entretanto, Deus não nos confiaria o direito à adoração, se na mente dele, ele não entendesse que é possivelmente plausível ao homem adorá-lo. Deus não confiaria a adoração ao homem se Deus não entendesse que ele conseguiria fazer isso, porque Deus seria injusto. Seria, permita-me, incoerente da parte de Deus cobrar a adoração do homem quando o homem não conseguiria adorá-lo. Eu sei que não conseguiremos adorá-lo da maior forma, expressivamente falando, em sua plenitude, mas nas nossas limitações nós conseguimos sim adorar o Senhor. E o que é que nos leva, o que é que nos lida a isso, né? Por que é que João está falando isso aqui?
João disse: olha, se vocês permanecerem na palavra e ela estiver em vocês, no versículo 21, ele diz: eu não vos escrevi porque vocês não soubessem a verdade, não, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Estão pregando o evangelho da mentira como se fosse o evangelho da verdade. Estão pregando o evangelho da facilidade, que as pessoas podem ser crentes do jeito que quer ser, da forma que quiser, porque que Deus quer o coração. E o que a palavra de Deus nos ensina é que Deus, quando conquistou lá no Calvário a minha vida, Ele conquistou corpo, alma e espírito. Ele não morreu apenas por um pedaço de um órgão que só tem função de bombear sangue para o nosso organismo, queridos. Deus conquistou a mim e você, corpo, alma e espírito. Por quem Jesus morreu, Ele morreu por completo. Ele não morreu por pedaços, Ele morreu pela sua igreja, pelo seu povo, a quem Ele é chamado. E a Bíblia diz que Ele tomou para si, para que de gerações, de nações, de todos os povos, línguas e raças, povos viessem lhe louvar, adorar o seu nome e viver uma vida diferente, para que as pessoas que estão lá fora, olhando para nós, digam assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, no capítulo 5, diz assim: mas se alguém está em Cristo, e as coisas velhas, e eis que tudo se fez. Sabe do que mais, querido? A gente vem para a casa de Deus e a gente se converte. E preste atenção, que eu quero fazer um paralelismo aqui muito simples. Preste atenção. Quando nós somos namorados, ou estamos enamorados de alguém, o homem pela mulher, ou a mulher pelo homem, e quando é a fase de namoro, é aquela fase de conhecimento, é uma das fases, eu diria assim, mais emblemáticas, porque tudo para a gente é novidade, tudo a gente quer conhecer, e a gente quer se aprofundar, e dali a gente quer passar para o noivado e o casamento. E eu estou falando isso dentro de um parâmetro de vida cristã, e é claro que aquilo ali nos chama atenção, né? O simples olhar da nossa namorada, do namorado, e a gente tem aquele cuidado, a gente tem aquele zelo, e a gente tem aquela... E preste atenção, se quando nós nos convertemos não é desta forma. E parece-me que depois de um tempo de convertidos, é como se nós vivêssemos um tempo de casado, ou um tempo da viuvez. E eu estava pensando sobre isso. Depois que a gente casa, preste atenção. Eu não estou falando que o casamento não é uma bênção, é muito bom, mas preste atenção. Não me responda. Você beijava mais a sua esposa quando você era namorado dela, ou agora que você é casado? Depois de 10, 15, 20 anos. Tem marido que, se a esposa der um beijo nele, pegar de surpresa, ele toma um susto, é capaz de ter até um ataque cardíaco. Opa, o que foi? Ou então ele vai dizer aí, se ele chegar e der um beijo nela, se ela estiver na coisa, chegar e der um beijo, ela vai dizer: quer o quê? O que é que você quer? Perdeu, meu irmão. Perdeu a permanência da vivência que tinha enquanto éramos namorados. Quando a gente se converte, a gente tem aquele teor, aquela velocidade do agora, do Jesus está voltando, eu tenho que fazer, eu tenho que ser. E o tempo vai passando, e a gente vai ouvindo a palavra, e ao invés da gente amadurecer, e eu sei que tem que haver um amadurecimento, porque o fato de estar beijando a pessoa 24 horas não quer dizer que isso é amor. Eu entendo que dentro de um relacionamento existe um amadurecimento, porém o amor deve crescer e não diminuir. Os irmãos compreendem isso, amém? Na vida cristã, eu não estou dizendo que você tem que agora virar uma carola de igreja, estar aqui de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e não tomar mais conta do marido, nem tomar conta da esposa, nem parar de trabalhar, nem fazer... Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a minha e a sua vida, essa permanência que deve ter durante a vida cristã, ela deve gerar amadurecimento, estabilidade, confiança e coinonia com o Deus que nós servimos. O apóstolo Paulo diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz: olha, queridos, quando eu era menino, eu agi exatamente como menino. Tem alguma coisa errada nisso? Tem alguma coisa errada em ser menino e agir como menino? Não. Porque tem pessoas que ignoram as atitudes das crianças. Para mim, é porque são crianças que cresceram, mas estão ainda intimamente lá dentro querendo fazer a mesma coisa e ignoram porque não pode. Uma criança não se ignora, se corrige, se educa.
Mas não se ignora uma atitude de uma criança, até porque ela é muito espontânea, ela não tem vivência, ela não tem malícia, ela não tem conhecimento de causa. Então, se ela olha para você, ela acha que você é feio, ela vai dizer que você é feio, ponto final. Essa é a opinião dela. Não quer dizer necessariamente que reflita a opinião de todas as demais pessoas, mas na opinião dela você é feio ou bonito, porque ela é muito sincera, porque aquilo que ela aprendeu é que deve sempre falar a verdade. Paulo disse: mas quando eu deixei de ser menino, eu parei. Com o quê? Com as coisas de menino, irmãos. É muito difícil lidar dentro de uma empresa, é muito difícil lidar dentro da igreja, dentro de um relacionamento, na sociedade, com pessoas que têm atitudes extremamente infantis. É muito difícil. Era para ser fácil, porque é como criança, mas não. São crianças às vezes birrentas, que batem o pé e julgam que está certo e que tem maturidade, mas as suas imaturidades revelam a sua falta de conhecimento e de permanência e de vivência dentro daquela determinada situação que ele ou ela está vivendo. Os irmãos compreendem? João está dizendo isso aqui. Olha, eu não estou falando para vocês que estavam lá fora, não, estou falando para quem está aqui dentro. João está dizendo: eu quero chamar vocês aqui. Os anticristos sempre vão acontecer. Eles estão no meio de nós, eles vão sair. Eles não vão permanecer no nosso meio, porque eles não têm vivência, eles não têm experiência, não têm amadurecimento, não têm conhecimento. Então é natural que um galho que esteve numa árvore, lembra de João 15? Eu sou a videira e vocês são o quê? Vocês são os ramos, foi isso que Jesus disse. Se vocês estiverem ligados, vocês vão fazer o quê? Vocês vão gerar fruto. Por que se gera fruto? Por que um galho que está numa árvore gera fruto? Porque ele está recebendo a alimentação da árvore. Se ele não estiver recebendo a alimentação da árvore, ele pode ser galho dela, ter nascido dela, ter o gene, o DNA dela, mas ele não vai gerar frutos. E se ele estiver mais ou menos alimentado, o fruto não vai ser muito bacana, não. É isso que Jesus está dizendo aqui. É isso que Deus diz. João está dizendo isso. Olha, se vocês permanecerem, se vocês continuarem do jeito que vocês começaram, e vocês forem até o fim, o amor do Pai está em vocês, e vocês vão estar nele. Ou seja, vai haver uma junção. Tem pessoas que dizem assim: eu tenho 35 anos de evangelho, eu tenho 40 anos de evangelho, eu tenho 50 anos de evangelho. Sim, mas isso não reflete vivência, e nem permanência, e nem experiência. Isso reflete apenas que passou uma vida toda subindo e voltando do templo para a sua residência. É claro que eu não consigo medir o seu grau de convivência ou de comunhão com Deus, nem você consegue medir o meu, porque cada um de nós temos uma história, cada um de nós temos uma vivência, uma forma de entrelaçarmos, de termos intimidade com Deus. É como cada filho tem a sua forma de falar com seu pai. Uns filhos olham para o pai e chamam de papai, outros chamam de painho, outros chamam de pai, outros chamam o pai pelo nome. Nem chama de pai, nem de papai, nem de pai, chama pelo nome. Outros chamam o senhor, outros chamam você, outros chamam tu. Eu não quero aqui julgar se está certo ou se está errado. Cada um tem a sua comunhão, cada um tem o seu achego, tem o seu afeto. Eu não sou juiz, mas eu estou dizendo que cada um de nós temos a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Porém, seja qualquer que for a forma, ela deve estar principalmente baseada na palavra. Amém? Se o meu e o seu relacionamento com Deus não está baseado na palavra, não é relacionamento. Esqueça. Você pode chamar de paquera, de flerte, de qualquer coisa. Relacionamento não. Tem muita gente flertando com Deus. Poxa vida, como eu acho bonito os evangélicos, ó. E nesse flerte, vem para dentro da igreja. E nessa paquera, me permita a expressão com Deus, está dentro da igreja.
porém não assumiu um relacionamento sério com Deus, então tudo que ele traz para dentro da igreja não está relacionado à palavra de Deus, está relacionado ao seu jeito de ser, à sua forma de pensar, à sua forma de agir, o seu péssimo testemunho, e ele vai refletir exatamente aqui dentro da casa de Deus o que ele vive lá fora, porque não houve novo nascimento. Ele continua o mesmo João de frente de sempre. Aí ele vai dar trabalho aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos, à igreja, à comissão de louvor. Onde ele tiver tem problema, tem luta, porque ele vai dizer que ele é duro, que ele é carne de pescoço, que ele é carne do dedão, que ele é assim mesmo, que ele faz e acontece. Porém, o que a palavra de Deus nos diz é que nós devemos saber como falar, sermos mansos, humildes, submissos às autoridades. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho vivência na verdade e na palavra de Deus, eu vou ser um problema sério para os meus pastores, e para o reino de Deus eu serei sempre um escárnio e uma vergonha. João está dizendo isso. Os ouvintes que João estava falando eram as pessoas crentes, queridos. Ele disse: olha, o que vocês ouviram desde o começo, eu estou dizendo, significa que se vocês permanecerem desde o princípio, João deixa claro que somente aqueles cujos corações estão ligados à palavra de Deus continuam ligados a viver no Pai e no Filho. Em outras palavras, fazendo uma leitura diferente, se a palavra deixou de habitar o coração de alguém, esse alguém também deixou de estar no Pai e no Filho. Mas eu estou na igreja, pastor. É verdade, irmão. Mas eu sou filho de crente, pastor. É verdade, minha irmã. Mas eu leio a Bíblia, também é verdade. Mas eu sei que Jesus vai voltar, eu também sei. Mas não basta só fazer isso, tem que permanecer. Tem que permanecer. Tinha uma propaganda antiga, isso aqui só os antigos vão saber, ninguém de vocês sabe não, só eu, viu? De um shampoo chamado Denorex. Parece, mas não é. Parece remédio, dizer Denorex, o nome parece de remédio, mas não é. Aí o que me chama a atenção, não, Carine não é desse tempo não, viu Carine? Fica descansado, depois eu lhe falo sobre Denorex. Pergunta a Nauber que ele sabe, viu? Olha, preste atenção aqui. Você já prestou atenção que você vai numa farmácia e você encontra desde escova de dente, fralda descartável, menos um remédio às vezes que você vai procurar. Em uma farmácia é normal e você deveria encontrar o quê? Remédios, não é, irmão Socorro Espírito? Você vai numa farmácia e você subentende que a receita que você tem, ali vai ter aquele remédio. Aí você chega lá e você diz: tem fralda descartável, irmão? Eu disse: tem. Tem escova de dente? O cara diz: tem. Rapaz, você tem alguma coisa aí para eu mastigar? Tem um chocolatezinho aqui? Tem uma barraquinha, não tem? Tem um leitinho para criança? Tem. Você tem esse medicamento aqui? Tem ou não, senhor? Estamos vivendo esse tempo dentro da casa de Deus, de pessoas que estão dentro da casa de Deus como fraldas descartáveis, como escova de dente, como qualquer outra coisa, menos como um remédio genuíno para as pessoas que estão lá fora precisando ouvir a palavra de Deus e se converterem. É por isso que, escrevendo lá no Apocalipse, o mesmo João disse assim: Deus disse: olha, eu tomara que vocês fossem frio, ou vocês fossem morno, ou fossem quente, mas porque vocês são morno, eu vou vomitar. Porque o que se espera de uma farmácia é que ela se tenha medicamento. E o que se espera de uma igreja é que ela tenha santos, remidos, lavados, conhecedores da palavra, com conhecimento de causa, que vivam na palavra de Deus e externem essa água fria que vai sedentar aquele que está sedento, ou trazer água quente para jogar e lavar as feridas. Mas se nem temos água para refrigerar aqueles que estão cansados com o calor no deserto, e nem temos água quente para lavar as suas chagas, nós somos mornos, e a palavra de Deus nos diz que Ele vai nos vomitar da sua boca. Eu sei que talvez não seja bom de ouvir, mas é a realidade. Isso traz para mim o desejo de me consertar, para continuar vivendo uma vida cristã nos padrões da palavra de Deus, amados.
se visita muitas igrejas, muitos templos. Eu particularmente só vou em outra igreja se me convidar para pregar a palavra, ou eu tiver algum compromisso naquela igreja. Se eu não estou, aqui para mim a palavra é genuína e é verdadeira, amém? Então não preciso buscar numa fonte de água que eu já tenho aqui, saudável, limpa, friinha e boa para o meu organismo. Vou buscar noutra fonte para quê? Não conheço a fonte. Muitas pessoas em busca de saciarem os seus egos. Preste atenção, queridos. Olha a Inódia, olha os hinos de hoje, analise as letras. Vejam o que eles dizem. Muitos deles estão mais centralizados na elevação do espírito do homem, de que ele vai conseguir, de que ele vai conquistar, de que ele vai ser, de que ele é poderoso, de que Deus está com ele, de que Deus tem a obrigação de fazer para ele, quando o que eu entendo é que o adorado é ele. O adorado tem que ser ele. O centro da atenção dentro da igreja não é quem está no púlpito, é quem está dentro dela, no meio dela, em cima dela, por volta dela, cuidando dela, zelando dela, mantendo ela em todas as circunstâncias. E esse é o nosso Deus. É quem nos guarda, quem nos protege, quem nos livra, quem dá saúde, quem dá paz, que coloca o alimento na nossa casa, porque se Ele não fizer, nós não conseguimos fazer, meus irmãos. Ele é o adorado, Ele é o venerado, Ele é aquele que é o bendito para todo sempre. Ele é aquele que tem as mãos furadas, que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus. Ele é o mesmo que prometeu: não se turbe os vossos corações, creia em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar, bendito seja o nome dele. E essa promessa não é para as pessoas que estão lá fora, não, meu irmão, é para mim e para você. A única promessa de Deus para o homem natural está em Hebreus 9:27. O homem está ordenado a morrer uma única vez, e depois disso segue-se o juízo. Mas para a igreja de Deus existem muitas promessas, e essas promessas é para quem tem o quê? Permanência. 1 Coríntios 15:58 diz assim, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. E o 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, seja firme. O que é algo firme? Algo firme é inabalável, meu irmão. Seja firme, seja constante. O que é alguém constante? É que na hora que você procura ele, ele está ali. Ele pode não estar presencialmente, mas ele está pelo telefone, ele está no WhatsApp, ele está no Facebook. Onde você procurar, você vai encontrar. Seja firme, seja constante e seja abundante. O que é abundante? É aquilo que tem de sobra para dar. No Poder do Espírito, 26ª Consciência Cristã, de 8 a 13 de fevereiro de 2024, em Campina Grande, na Paraíba. 26ª Consciência Cristã, juntos no Poder do Espírito. Vamos ficar devendo a conclusão desta palavra ministrada pelo pastor Levi Porto de Moraes. Amanhã não perca, portanto. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor e pastor Luiz de Carvalho. Até amanhã. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador.